se as crises econômicas que a gente vê por aí não forem, sabe, acidentes? E se, na verdade, em vez de destruir riqueza, elas só mudassem essa riqueza de mãos? A análise que a gente vai ver hoje defende exatamente isso, que as crises são eventos cíclicos, totalmente previsíveis e, para algumas pessoas, absurdamente lucrativos. E aqui está a ideia central, que é meio chocante, né? A riqueza não some, não vira pó, ela só muda de dono. Durante todo o caos, enquanto milhões de pessoas perdem, um grupo bem pequeno se beneficia e muito. E olha, isso aqui não é teoria da conspiração, não. A análise mostra que é um padrão documentado ao longo da história. Isso muda tudo, né? Deixa de ser um evento que a gente só assiste e vira uma escolha ativa. A análise coloca a gente numa encruzilhada. De um lado, estão aqueles que são pegos de surpresa, que perdem tudo. Do outro, estão aqueles que entendem as regras do jogo e se posicionam para lucrar com ele. Para a gente entender o que pode vir pela frente, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. A história da economia do Brasil não é uma linha reta de crescimento, longe disso. É, na verdade, uma série de ciclos de crise e de oportunidade. Vamos dar uma olhada em como esse padrão se repetiu várias vezes. Cada um desses momentos aqui foi uma verdadeira catástrofe para a maioria das pessoas, mas foi uma oportunidade de ouro para pouca gente. Na época da hiperinflação, quem tinha dólar viu o poder de compra explodir. Com o Plano Collor, que quebrou o mercado imobiliário, quem tinha dinheiro na mão comprou imóvel a preço de banana. Em 99, a desvalorização do real simplesmente dobrou a fortuna de quem estava posicionado em dólar. O padrão se repete, de novo e de novo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Qual é a mecânica por trás dessa transferência toda de riqueza? Não é mágica, não. É um processo com etapas bem definidas que, pasmem, se repetem. Aqui tem uma mudança de perspectiva que é crucial. Uma crise não faz com que os imóveis, as empresas ou as fazendas desapareçam do mapa. Os ativos de verdade, eles continuam lá, existindo, produzindo valor. O que muda, e muda drasticamente, é o preço deles. E por quê? Simplesmente porque os donos entram em pânico e precisam de dinheiro rápido. E esse aqui é o ciclo. Primeiro, vem o choque, a notícia ruim. Logo depois, vem o pânico generalizado. Esse medo todo leva a uma venda em massa irracional de ativos, jogando os preços lá para baixo. E é exatamente nesse momento, no ponto de pessimismo máximo, que aquela galera com grana e, mais importante, com controle emocional, entra em cena para comprar barato aquilo que vale muito. E aqui a gente vê a diferença fundamental. De um lado, a reação emocional da maioria, vendendo tudo na baixa por puro medo. Do outro lado, a ação lógica de uma minoria que sabe que o melhor momento para comprar é justamente quando tem, como dizem no mercado, sangue nas ruas. Ok, tudo isso foi passado. Mas e agora? A análise que a gente está vendo aponta que os mesmíssimos sinais de alerta das crises anteriores estão piscando em vermelho no Brasil de hoje. Vamos dar uma olhada nos dados? Primeiro sinal de alerta, uma dívida pública que já passa de 79% de tudo que o país produz em um ano e não para de crescer. O que isso quer dizer na prática? Que o governo gasta muito, mas muito mais do que arrecada. E essa conta, invariavelmente, chega para a população, seja na forma de mais impostos, preços mais altos ou serviços públicos piores. Esse número aqui é brutal. Ele significa, na prática, que o poder de compra do dinheiro que está no bolso das pessoas foi cortado pela metade em só uma década, se a gente comparar com a moeda mais forte do mundo. Cada real compra menos, seja no supermercado, na viagem ou num produto importado. E a situação não para no governo, ela se estende para dentro de casa. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E o pior, 30% delas não estão só endividadas, estão inadimplentes, ou seja, com as contas atrasadas. Isso cria uma vulnerabilidade gigantesca. Qualquer susto, como a perda de um emprego, pode levar ao colapso financeiro de muita gente. Mas aí vem a pergunta, se os dados são tão ruins assim, por que a vida parece tão normal? Porque os shoppings estão cheios? É o que a fonte chama de ilusão de normalidade. O crédito, mesmo que caro, ainda existe e mantém o consumo girando. Só que a história mostra que essa calmaria sempre vem antes da tempestade. Era assim em 1989, um pouco antes da hiperinflação. Era assim em 1999, um pouco antes daquela maxi desvalorização do real. Diante de todo esse cenário, a análise não fica só no problema, ela também apresenta um tipo de manual de ação. São as estratégias que historicamente foram usadas por aquelas pessoas que não só sobreviveram, mas que prosperaram durante as piores crises. Então, o ponto crucial é este.
não são estratégias só para milionários. Ter uma reserva em dólar, diversificar os investimentos mesmo com pouco dinheiro, entender a diferença gigante entre os tipos de dívida, estudar o passado para não repetir os mesmos erros e, talvez o mais importante de tudo, agir com a razão e não com o pânico do momento. São princípios tanto de proteção quanto de oportunidade. E vamos focar num ponto aqui que é chave, a dívida. Nem toda dívida é igual. A dívida de consumo, tipo o parcelamento do celular novo ou das férias, só tira dinheiro do seu bolso. Ela é um peso que te afunda numa crise. Agora, a dívida produtiva, como financiar um imóvel para alugar, por exemplo, coloca dinheiro no seu bolso todo mês. É um ativo que pode te proteger e até te enriquecer com a inflação. Entender essa diferença é fundamental. No final das contas, a análise resume tudo a uma escolha consciente. Não é uma questão de sorte ou de destino, mas sim de preparação versus ignorância. O futuro não está escrito em pedra, mas os padrões, segundo a fonte, são bem claros. Bom, se as estratégias são conhecidas e a história se repete, por que tão pouca gente se prepara? Porque a grande maioria é pega de surpresa de novo e de novo a cada nova crise. E a resposta, segundo essa análise, é bem dura. A falta de educação financeira não é um acidente, é um projeto. O sistema todo se beneficia de uma população que não entende de juros, de inflação, de câmbio. É essa população que acaba pagando a conta, financiando tudo com impostos altos, crédito caríssimo e aceitando serviços de baixa qualidade em troca. E assim a gente termina com essa pergunta bem direta. Ignorar os sinais e seguir a manada ou usar a informação para se posicionar de um jeito diferente? A análise sugere que a próxima grande transferência de riqueza não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. A escolha de como encarar isso, no entanto, é totalmente pessoal.